Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Hebreus, capítulo 11, versículo 23, a seguir diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como um povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Curva a sua cabeça nesse momento. Pai, nós queremos te dar graças, te agradecer por esse momento. Obrigado porque os céus já estão abertos sobre nós possamos sentir a tua presença neste lugar. Que respostas desçam aos seus filhos nessa noite. Que maravilhas aconteçam, Pai. Que o teu poder seja derramado sobre a vida de cada um. Pai, eu sou 100% dependente do teu Espírito nessa noite. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações. É o que te pedimos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Fala com o seu irmão do seu lado. Deus não improvisa. Deus não improvisa. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é poderoso o suficiente para fazer mais daquilo que nós pensamos, imaginamos e desejamos. Deus não é como nós. Deus, ele não improvisa. Deus, ele não tem plano B. Só tem plano B aquele que pode falhar no plano A. Deus, ele não tem plano B, porque nenhum dos teus planos pode se frustrar. Então você está servindo um Deus que ele é todo poderoso, que não existe, que ele não olha para cima porque não tem ninguém acima dele. Um Deus que não olha para frente porque não tem ninguém igual a ele. Ele simplesmente olha para baixo, porque ele é dono, soberano e dono de todas as coisas. Você serve esse Deus, um Deus que pode abrir um mar para o povo de Israel passar, um Deus que fez maná cair do céu. Você serve um Deus que mandou cordonizes quando o povo queria carne. Você serve um Deus que quando Josué bate no Jordão, o Jordão se abre. Você serve um Deus que faz maravilhas. Agora o problema é o seguinte: você está numa quinta profética. Tudo que você fala em um ambiente profético, ele vira decreto. O que é um decreto? No Antigo Testamento, quando o rei ele assinava o decreto, aquilo era irrevogável. Era irrevogável. Quando o rei assinava, era irrevogável. Ninguém mais poderia anular aquilo. Então quando você fala uma palavra, lança uma palavra em um ambiente profético, os céus entendem que você vai receber aquilo que você falou. Tem alguém aqui nessa noite que está entendendo? Tem alguém aqui nessa noite que quer receber o seu milagre? Tem alguém aqui nessa noite que recebe essa palavra? Deus vai fazer acontecer na sua vida. Ele vai fazer. Nós estamos falando de Moisés. Moisés, pela fé, os seus pais o esconderam durante 3 meses. O engraçado aqui é que esse texto está falando de Moisés, mas o protagonista dessa história, do começo dessa história, não foi Moisés. Foi o pai e a mãe dele. Se você não sabe, eu vou te contar um pouco para você poder entender. Naquele tempo, Faraó ouviu falar que ia nascer um libertador no meio do povo, que ia vir um libertador. Só que eles não sabiam quem era, e Faraó deu um decreto: vai matar todo menino homem. Por quê? Porque o povo de Israel estava crescendo demais, e Faraó temia no seu coração que esse povo poderia se juntar às vezes com alguma nação vizinha e guerrear contra eles. Então ele teme, ele ficou com medo e falou: a partir de hoje, todo menino homem que nascer, vocês matam. Ele fala com as parteiras, só que as parteiras, temendo o Senhor, não faz.
Moisés, ele nasce nesse momento, mas o incrível é que a mãe e o pai de Moisés, sabendo desse decreto, eles quiseram ter um filho. Agora você consegue imaginar a cena? Todo menino, um homem que nascer será morto. E a mãe e o pai de Moisés se casam e decidem ter um filho. Eu não entendi. Vou te explicar. Não entendi, vou te explicar. Para você daqui hoje, teve gente que foi muito ousado para ter você e colocar você no mundo. Você não é qualquer pessoa, teve gente que acredita em você. Mesmo que as circunstâncias falem ao contrário, tem gente que acredita em você. Tem gente que acredita na capacidade que Deus te deu. Tem gente que acredita que você vai dar certo. Você já deu certo. Se você está aqui nessa noite é porque Deus, Ele aposta em você e colocou também pessoas que acreditam em você. Porque é uma coisa muito ilógica. Se vai morrer, para quê vai ter um filho? Só que a Bíblia diz que o menino era muito bonito. Não era um menino comum. E a mãe, igual o nosso paizão. E a mãe e o pai de Moisés resolveram esconder o menino. Resolveram esconder ele durante 3 meses. Mas por que não consegue esconder mais de 3 meses? Acredita que agora aquele menino chorando. O menino já começou a desenvolver. Se escutasse um choro de menino, iam entrar lá, ia matar. Presta atenção, você é muito valioso e muito importante. Sabe por quê? Porque naquele tempo ia matar os meninos. Mas a mãe de Moisés e o pai de Moisés não temeu o mandamento do rei. Porque se o rei pegasse, ia morrer Arão, ia morrer Miriam, ia morrer a mãe e o pai de Moisés. Por causa de uma criança. Então você está aqui hoje porque alguém acreditou em você. Você só está aqui hoje porque alguém não abriu mão de você. Alguém não abriu mão de você. Então vamos lá. E eles escondem, mas durante 3 meses não dá para esconder mais. Aqui que eles pegam o menino, colocam no rio Nilo. E lá na frente, a filha de Faraó acha Moisés e pega ele. E se move de compaixão e fala, não vou matar, vou criar esse menino. E todo mundo conhece a história. Depois a filha de Faraó devolve ela para a mãe dele, para poder amamentar, durante um tempo, depois do desmame. E ia voltar para a filha de Faraó de novo. Mas o que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Até ele ser o libertador de Israel, você precisa entender a história. Quando Moisés é levantado, antes de Moisés levantar, a Bíblia fala de um homem chamado José, que foi vendido por seus irmãos. E eles vendem ele para uma carruagem de ismaelitas que estava passando. E esses ismaelitas vai e vende José para o Egito. José cresce do Egito. José foi preso. José foi para a casa de Potifar. Ganhou a liderança. Mas depois a mulher de Potifar vai lá, mente sobre ele. Ele vai para a prisão e tem que um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer com você, presta atenção. José, depois disso tudo, ele vira governador do Egito. Porque ele desvenda o sonho de Faraó. Agora presta atenção. A Bíblia fala que toda a terra estava em crise, com fome. E essa crise chegou até na terra de Canaã, onde estava quem? O pai de José. Onde estava Jacó e os seus irmãos. Mas quando a crise chegou lá, também chegou a solução dizendo que no Egito tinha semente. Pega isso no seu espírito. Quem tem semente sempre vai ter um futuro. Quem tem semente sempre vai ter um futuro. Quando você vem depositar a sua oferta aqui no altar, você está cravando o seu futuro. Todas as vezes que você vem oferta e dizima, traz a sua semente. Você está projetando e assegurando o seu futuro. Porque na terra havia fome, mas José, ele tinha um celeiro cheio de sementes. Nós estamos falando de um homem que foi levantado por Deus para governar numa das maiores crises. E quando José entra, depois o seu pai vem, entra com ele aproximadamente 70 pessoas do Egito. E eles ficam por lá. Só que antes de morrer, José ele libera uma palavra falando: quando vocês saírem daqui, levem consigo os meus ossos. Há um princípio muito importante nisso, que você poderia pegar no seu coração. Nem sempre
as promessas vai cumprir em você. Porque não foi Moisés que profetizou a saída do povo do Egito. Foi José. Não estou entendendo, eu vou te explicar. Vou te explicar. Às vezes, aquilo que você quer que aconteça com você vai acontecer com seus filhos. Às vezes, o estágio financeiro que você quer alcançar, além, vai acontecer com seus filhos. Você vai abrir o caminho, você vai derrubar as árvores e fazer uma estrada. Você vai pavimentar ela para os seus filhos correrem e voarem nela. Porque a Bíblia fala que José profetizou: quando vocês saírem daqui, levam consigo os meus ossos. Agora eu quero falar que você vai lançar uma palavra e seus filhos vão viver essa palavra, porque nossos filhos viverão das palavras que saem da nossa boca. Então começa a profetizar sobre a sua família, começa a profetizar sobre o seu filho. Eu quebrei paradigmas, eu quebrei ciclos na minha casa. Por quê? Porque a minha filha hoje, quando eu vou orar, sabe o que ela fala? Eu oro, ela fala, amém. Se você ficar perto dela e falar assim, eu falo com a Melissa, ora para fulano, ela vai colocar a mão na sua cabeça. Às vezes ela vai mexer os lábios e falar assim, amém. Estou falando com você uma coisa que eu não tive, eu estou passando para ela. Aquilo que eu não tive, eu estou passando para ela. E depois dela, os filhos dela, depois os filhos dos filhos dela. Então, ou seja, José, ele lança uma palavra. Mas esse não é o afinco que eu quero conversar com vocês hoje. Só estou falando para você poder entender o que estava acontecendo nesse momento. E entram com ele aproximadamente 70 pessoas. Só que o que vai acontecer? José, ele vai morrer. E a Bíblia vai dizer que vai entrar um faraó no lugar do outro que não conhecia a história. Começa a arrumar um problema muito grande, porque ele não conhecia a história de José, não conhecia o que aconteceu, o que José fez, como foi o governo de José. Ele conseguiu alimentar uma multidão de pessoas, ele conseguiu comprar todas as terras para Faraó, ele conseguiu comprar todas as pessoas para Faraó, com sementes. Mas levanta esse homem e não conhece a história. Vai uma dica para você e pega no seu espírito: cuidado com pessoas que entram na sua vida sem conhecer a sua história. Cuidado em relacionamentos que você entra sem a pessoa conhecer a sua história, que provavelmente ela vai te machucar. Cuidado com amizades que você faz sem você conhecer a história. Cuidado com sociedades que você anda fazendo sem você conhecer a história. Porque quem não conhece a sua dor não vai reconhecer a conquista que você tem hoje. Quem não conhece a sua história não vai respeitar aquilo que você vive hoje. O problema é que nós caminhamos com pessoas que não têm o mesmo propósito que nós e só começa a nos sugar. Às vezes o império que você demorou a construir, você confia na pessoa errada e aos poucos vai se desfazendo. Às vezes você achou que aquele relacionamento ia te levar além, mas simplesmente causou mais uma crise emocional, porque aquela pessoa não respeitou a sua história, só queria aproveitar de você por um momento. Às vezes dentro da sua empresa você colocou uma pessoa que você achou que ela ia produzir, ia fazer crescer, mas começou a regredir, porque ela não conhece a sua história, ela não conhece a sua dor. Estou falando para você que eu tenho meu empreendimento, eu comecei debaixo de uma árvore. Hoje eu tenho um dos melhores pontos de Lagoa da Prata, mas eu tenho uma história. Entende? A nossa história está sendo construída. Coloque dentro da sua história pessoas que conhecem você, da onde você saiu, do que você fez, do que você projetou e para onde você quer chegar. Entende? Porque esse faraó joga por terra tudo aquilo que José fez. Você consegue imaginar? Ele joga por terra tudo aquilo que José fez. E é aí que entra a história de Moisés. É aí que entra a história de Moisés. A Bíblia diz que pela fé, Moisés já nascido. Moisés com 3 meses. Deus levanta Moisés como um libertador. Você precisa entender uma coisa muito interessante. Anota isso. Todo momento de crise gera uma oportunidade para um profeta novo surgir.
Todo momento de crise gera uma oportunidade para um profeta surgir. Eu quero que você repita comigo para ficar didático. Todo momento de crise gera uma oportunidade para um profeta novo surgir. Escuta isso. Quando gerou uma corrupção na terra, Deus ele levanta Noé. Quando levanta Sodoma e Gomorra, Deus levanta Abraão. Quando levanta um tempo de escravidão, Deus levanta Moisés. Quando levanta um tempo de fome e escassez na terra, Deus levanta José. Mas também quando levanta as muralhas de Jericó, Deus levanta Josué. Quando levanta os midianitas, Deus levanta Gideão. Quando levanta os amonitas, Deus levanta Jefité. Quando se levanta os filisteus, Deus levanta Sansão. Quando se levanta a Babilônia, Deus levanta Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Quando levanta Jezabel, Deus levanta Elias. Quando levanta o rei da Síria, Deus levanta Eliseu. Quando as muralhas de Israel estavam em chamas, estavam quebradas, Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras. Quando se levanta Golias, Deus levanta Davi. Ei, quando se levanta um momento espiritual que ninguém mais falava, Deus quebra com João Batista. Quando se levanta o império de Roma, Deus levanta Paulo, Deus levanta Silas, Deus levanta Áquila, Priscila, Barnabé. Ei, quando levanta Satanás, Deus levanta Jesus Cristo. Você está vivendo um momento de crise na sua casa? É um momento que Deus está levantando você no meio da sua casa, no meio dos seus parentes, para poder mudar todo o cenário. Todo momento de crise, Deus levanta um novo profeta. Cadê os profetas desse tempo? Cadê os profetas desse tempo? E Moisés? O interessante é que quando a filha de Faraó, ela pega Moisés, quando ele vem no cesto, pega ele, a história muda. Escuta isso. Quando ela pega ele, a história muda. Porque naquele tempo, antes dela pegar Moisés, Moisés era um menino escravo, Moisés era um menino pobre, Moisés era um menino que já estava para ser morto. Mas quando ela pega e coloca nos seus braços, a história muda. Porque ela fala: eu vou pegar ele, eu vou cuidar dele. Escuta isso. Escuta isso. E quando ela pega Moisés, Miriam vem, fala: eu conheço uma mulher que pode cuidar dele. Eu conheço uma mulher que pode cuidar dele, que pode dar de mamar para ele. Você consegue entender o transicionamento que estava acontecendo? Antes da filha de Faraó, ele era escravo, ele era pobre, era um menino que estava para poder ser morto. Já era para ter sido morto. Mas você precisa entender que em 1 minuto, na mão da pessoa certa, a sua história muda. Ah, não entendi. Vou te explicar. O Léo gosta. Ele fica falando comigo. Vou te explicar. Vou te explicar. Só Deus pode pegar alguém que não tinha nada e transformar em alguém de sucesso. Só Deus pode pegar um menino cheio de crises que não queria casar e dar para ele uma casa, e dar para ele uma família, dar para ele uma bela esposa, dar para ele uma filha. Só Deus pega um menino que não tinha sonho de se empreender, de ter um empreendimento, dá para ele um empreendimento. Só Deus pega um menino que não veio de uma família cristã, faz ele um cristão. Só Deus pode fazer isso. 1 minuto na mão da pessoa certa, a sua história ela muda. Porque Moisés era pobre até a filha de Faraó pegar ele. Quando ela pega, ele era rico, ele era príncipe. Quando ele estava com a mãe dele, ele era um menino que não ia estudar. Mas quando a princesa pega ele estuda na melhor faculdade do Egito. Você precisa entender que 1 minuto na mão da pessoa certa
pode mudar toda a sua história. Deus, Ele não precisa de 1 ano, não precisa de 2, não precisa de 10. 1 minuto, Deus muda toda a sua história. Eu cheguei aqui com uma palavra no meu coração e eu não sei para quem é. Então eu quero que você seja profeta comigo nessa noite. Não tem nada a ver, mas essa palavra está dentro de mim. E quando eu chego e essas palavras vêm do nada, tipo assim, na minha cabeça, fica me incomodando. Eu quero que você fale para alguém do seu lado. Lembra de Mefibosete? Mefibosete era uma pessoa aleijada. E o problema do que causou a paralisia das pernas dele não foi ele que causou, foi uma mulher que estava carregando ele. Deixou ele cair. Então Mefibosete não tem nada a ver com aquilo que ele está passando. Às vezes você está vivendo uma coisa que não foi você que causou, foi alguém que causou para você. Você chegou aqui às vezes indignado. Então eu não sei quem é, mas essa palavra é para você e você vai me ajudar agora. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: às vezes você não está vivendo aquilo que você causou, mas aquilo que os outros causaram em você. Mas fique em paz, porque Deus tem um Maquir cuidando de você. Maquir foi o homem que cuidou de Mefibosete até ele entrar no palácio, até ele sentar na mesa do rei. Eu não estou entendendo nada, eu estou falando para você que nessa noite Deus trouxe você aqui para falar. Quem te trouxe até aqui até hoje foi o Maquir, mas a partir de hoje você senta na mesa do rei. O seu lugar é na mesa do rei. Deus está restituindo tudo aquilo que um dia te roubaram. Deus está restituindo. É dia. Como é que você chama? Essa palavra é para você, meu amigo. Deus está restituindo. Deus levantou uma pessoa para poder cuidar de você. Mas a partir de hoje, você senta na mesa do rei. As coisas vão começar a dar certo para você. As coisas vão começar a fluir. Deus tem grandes coisas para você. Eu estou vendo grandes coisas sendo restituídas sobre a sua vida. Deus, Ele vai fazer algo novo sobre a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Deus está fazendo. Nesse momento, ela pega o menino, devolve para a mãe. O engraçado é que quando ela entrega Moisés para sua mãe, ela paga um salário para a mãe de Moisés. Você consegue entender isso? A mãe de Moisés ia amamentar o menino e ia receber por isso. A mãe de Moisés ia amamentar o filho dela e ia receber por isso. Além de Deus te devolver aquilo que é seu, você vai receber para fazer aquilo que você gosta. Você vai receber para fazer aquilo que você ama. Léo, eu te falei uma vez. Você falou, essa palavra é para mim. Quando eu comecei, eu estava na grade da minha casa. E eu passava perto dos lavadores. E eu falava: Senhor, eu sou fiel ao Senhor. Eu dizimo, eu te sirvo. E por que meu lavador não está cheio igual dessas pessoas ímpias? Eu comecei a questionar no meu coração. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Eu não vou te servir. Por que meu lavador está vazio? Tem 1, 2 carros. Às vezes custa lavar 3 carros no dia. E o lavador dessas pessoas ímpias que não te servem está lotado de carro. Deus falou comigo: como que eu vou lotar de carro se você não tem estrutura? Vai chegar o tempo que você não vai conseguir atender. Você vai colocar gente para poder te ajudar a trabalhar. Porque às vezes você acha, mas por quê? Porque não, Deus está fazendo. A estrutura vai aumentar, as pessoas vão aumentar e vai multiplicar. Não estou entendendo nada, vou te dar uma passagem bíblica. A Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Ele tinha estrutura, mas não tinha o produto final, que era o peixe. Quando Jesus entrou, a estrutura ficou pequena.
Deus vai fazer a sua estrutura ficar pequena. Anota o que eu estou te falando. Deus vai fazer a sua estrutura ficar pequena. Se alguém acredita nessa palavra, pega essa palavra. Deus vai fazer a sua estrutura ficar pequena. A minha estrutura ficou pequena. A minha estrutura ficou pequena. Eu tive que mudar. Irmão, eu vou te falar uma coisa. E hoje, tem dias que a minha estrutura ainda está pequena. Deus vai ampliar a sua estrutura. Deus vai ampliar a sua estrutura. Eu não sei como, mas Ele vai fazer. Como Ele fez com a Brenda, como Ele fez com o Thales, vai fazer com você. Não sabemos aonde, mas nós sabemos que Deus vai fazer um grande milagre. Tem alguém aqui que acredita nessa palavra? Tem alguém que acredita nessa palavra? Você sabe o que é interessante? Porque eu sou apaixonado por isso. Eu falei com o Thales. Ele teve um sonho falando que eu estava dando para ele um carro. Eu falei, Thales, amém, irmão. Era uma Lamborghini, se eu não me engano. Eu falei, amém. Se eu tiver condições, na hora eu te oferto. E num culto eu sei que eu falei algo para ele. E passou dias. Para quem não sabia, o Thales vinha de a pé. Às vezes eu dava carona nele, na casa dele, buscava ele, deixava a Valentina na babá e ia, levava ele no trabalho dele. E a gente conversando. Passou dias. Pastor Mike, eu nem te contar uma benção. Aconteceu isso. Eu falei, cara, glória a Deus, amém. Aí aconteceu isso. É questão de dias. Você precisa acreditar naquilo que é liberado aqui. Você precisa acreditar. Deus está fazendo algo grande. Esse lugar vai ficar pequeno. Eu lembro que quando nós orávamos ali, paizão, o Senhor falava, o que você está vendo? O que você está vendo? Eu falava que eu via pregadores internacionais descendo aqui e pisando nesse altar. Eu quero falar uma coisa para você. Se você tem vontade de cursar inglês, cursa, porque você vai ser um dos tradutores que vão traduzir as pessoas que pisarão aqui nesse altar. Se você tem vontade, faça. Você será um dos tradutores que fará a tradução de pessoas internacionais aqui. Onde que eu estava? E Moisés vai para a casa da filha de Faraó. O interessante é que o libertador ia nascer. Só que o que o povo menos imaginava, que o libertador já estava dentro deles, já estava no meio deles. Eles achavam, provavelmente eles poderiam achar que vinha uma nação guerrear contra o Egito e libertar eles. Eles achavam que a resposta daquilo que eles precisavam, daquilo que eles tanto aclamavam, pastor Bruno, estava fora. Mas Deus responde dentro. O que você quer dizer com isso? A resposta que você precisa não está fora, já está dentro de você. A resposta que você precisa não está fora, já está dentro. Eva foi tirada da costela de Adão. A resposta que ele precisava estava dentro dele. Deus já plantou em você a resposta que precisa. Você é a resposta. Você é o Moisés para a sua casa. Você é o Moisés que Deus levantou no meio da sua família. Você é o Moisés que Deus levantou no meio dos seus amigos, no meio dos seus familiares. Você é a resposta. Deus está falando para você. Você é a resposta no meio do seu povo. Você é a resposta que muita gente precisa. Você é a resposta. Você é a resposta. Esses dias, quando eu vou para o trabalho, eu agradeço a Deus pela vida da Marina, pela vida da Melissa. Eu agradeço por tudo aquilo que nós temos vivido, porque era muita escassez, era muita dificuldade. Por isso você precisa ter alguém que acredita em você. E eu tive gente que acreditou em mim. Os meus pastores acreditaram em mim. Eu falo, Deus, obrigado, porque eu tenho uma filha e uma mulher que depende de mim. Eu tenho por que levantar de manhã e ir à luta. Eu estou falando para você sem demagogia. Eu não sou um rapaz de chorar fácil. Não sou. Mas eu parei para poder olhar a minha história. Eu quebrei um ciclo gigantesco.
Eu quebrei um ciclo gigantesco. Eu não imaginava a Melissa orar, falar amém. Sabe, eu nunca imaginei criar minha filha na casa do Senhor. Eu nunca imaginei ter um casamento tão saudável. Eu nunca imaginei ganhar um destaque empresarial. Eu nunca imaginei ser citado em vários lugares. Eu nunca imaginei, eu nunca cogitei isso. Presta atenção, quando Elias, Deus fala para ele, aí ungiu o profeta Eliseu. Eliseu estava trabalhando na roça. Ele trabalhava com 12 juntas de bois. Quando ele chega lá, ele vai ungir o profeta. Ele fala: peraí, deixa eu despedir dos meus pais, eu vou te seguir. O que eu vivo hoje foi uma palavra que foi liberada sobre mim, e eu tenho certeza que foi orações do meu tio. Eu acredito que o pai de Eliseu, que era Safate, ele era agricultor. Eu acredito que o avô dele também era agricultor. Provavelmente o seu bisavô era agricultor. Mas Eliseu começou sendo agricultor e terminou como profeta. Deus está transicionando muita gente aqui. A história não vai se repetir. Deus está transicionando você e eu preciso terminar. Fique de pé. Fique de pé. Deus está transicionando muita gente. E eu nunca imaginei estar aqui pregando para uma multidão de pessoas. Eu nunca me imaginei ter um dom de profeta. Não imaginei. Ser um profeta. Nunca imaginei. Tem muita gente que eu já liberei uma palavra e aconteceu. E aconteceu, várias pessoas. Para a glória de Deus. Só que você não está entendendo, Deus está te transicionando. Toda vez que Deus vai mudar a história de um lugar, Ele transiciona pessoas de um lado para o outro. Você só está aqui hoje porque um dia o pastor Marcos e o pastor Oduzio, Deus tirou eles de Arcos para plantar uma igreja aqui. E depois de anos, nosso pastor Henrique e a pastora Marina, eles decidiram abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus projetos para vir para cá. Porque pela fé eles já tinham avistado vocês. Eu estou falando sem demagogia. Abraça eles, honre eles, ame eles, porque hoje vocês estão vendo eles com frequência aqui nessa igreja. Mas na maioria das vezes vocês vão ter que ligar ou mandar um WhatsApp, porque estarão em Orlando, porque estarão em Tóquio. Deus vai transicionar eles para as nações. Porque projeto de Deus, ele cresce durante 3 meses escondido, mas chega um momento que ele vai ter que entrar em evidência. E tudo que eles têm plantado tem sido no secreto.
ofertas no secreto, lágrimas no secreto. Deus colocará eles no lugar de honra. Deixa eu terminar. O interessante é que a Bíblia diz que quando Moisés crescido, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Você consegue entender que Moisés só ficou por hebreu durante 3 meses e 39 anos? Em 9 meses ele foi egípcio. Mas ele, já crescido, pastor Bruno, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora, se você é religioso, você não vai conseguir escutar isso. Quando Moisés nasce, a mãe dele não põe nome nele. O pai dele também não escolhe o nome dele. Quem que coloca o nome de Moisés? A filha de Faraó. E não muda. É Moisés. Você sabe por que às vezes nós não crescemos mais? Você sabe por que às vezes nós não temos mais respostas de Deus? Porque você espera que quem vai te abençoar vai ser um crente. Que você espera muitas das vezes que quem vai bater na sua porta para poder te dar o que você precisa é um cristão. E quem financiou a vida de Moisés não foi um cristão, foi a filha de Faraó. Então, se você é religioso, você não vai entender. Nós não vamos entender. Agora a Bíblia diz que Moisés significa tirado das. Moisés significa tirado das. E é incrível que o nome Moisés não é simplesmente um nome, a história dele. Por que você diz isso? Porque Moisés, quando era bebê, ele foi tirado das águas, Júlio. Mas Moisés também, quando ele estava diante do mar vermelho, o mar se abriu, ele passou em meio ao mar, que tinha água. A Bíblia diz que eles andaram um tempo e chegaram em Mara. E a Bíblia diz que as águas de Mara eram amargas. Ele pega um galho e joga, e as águas ficam doces. Moisés, mais uma vez, tendo contato com água, a Bíblia diz que Deus fala: Moisés, fere a rocha. Moisés bate e a água sai da rocha. Mais uma vez Deus fala: Moisés, fala a rocha. Mais uma vez, um contato com água. Moisés não é o seu nome, Moisés é a sua história. Eu não estou entendendo nada. Eu vou te explicar. Aquilo que trouxe você aqui não é o seu nome, é a sua história. Quem sabe você vem de uma descendência de pessoas que têm problema com alcoolismo, e você até teve, mas isso não é o seu nome, é a sua história. Trouxe você até aqui, e Deus está transformando